seja muito bem-vinda ao Circuito em Casa, uma programação online feita especialmente para você que está em casa, respeitando os protocolos de saúde para a contenção da Covid-19. O Circuito Municipal de Cultura é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC. Eu sou Eneida Baraúna, sou atriz aqui da cidade de Belo Horizonte e eu estou aqui para apresentar para vocês uma videooficina que tem como tema o impacto das telas no tempo das infâncias. Essa videooficina ela é ministrada pelo diretor de audiovisual Igor Amin, uma oficina sobre como usar as telas de forma positiva na educação das crianças. Estamos transmitindo esse vídeo pelo YouTube da Fundação Municipal de Cultura e pelo Facebook e Instagram do Circuito Municipal de Cultura. Se puder e sempre que puder, fique em casa. Pera aí, deixa eu só organizar meus livrinhos aqui, minhas coisinhas. Tcharam, tcharam. Tem aqui o meu roteiro para eu seguir. Vou precisar pôr uma pedrinha aqui para não voar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor Amin e estamos aqui para a nossa videoaula. Espero que vocês estejam bem nas telas. Eu vou contar um pouquinho hoje sobre o tema o impacto das telas no tempo das infâncias. Antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou educador audiovisual e há mais de 10 anos eu desenvolvo um trabalho com audiovisual, tecnologia e natureza. Para quem? Para as crianças, também para jovens, também para adultos, também para idosos. Eu tenho como... Opa! Meu roteiro fica aqui. Eu tenho como propósito criar um mundo das telas de forma amigável para as crianças. Não só para elas, para nós também, mas por que não para elas? Tem uma coisa muito legal que eu gostaria de falar. Eu nasci em 1986. Esse ano é marcado por aquela geração que eles chamam de millennials e também geração Y. Geração Y. Bom, eu sou um filho dessa geração e realmente os meus brinquedos foram computadores, videogames e um monte de coisa. Então, eu não só pesquiso, assim como no meu mestrado eu pesquisei, mas eu não só pesquiso, eu não só coloco em prática, mas eu faço parte desse movimento de uma geração ligada à tecnologia. Então, eu me sinto mesmo com uma missão de construir um mundo das telas amigáveis para as crianças. Já que... Deixa eu arrumar um negócio aqui para segurar, quer ver? Vou usar minha tela. Nada melhor do que um celular para segurar folhas. Eu estou fazendo essa videoaula para mães, pais, professores, professoras, estudantes de pedagogia, estudantes de cinema e interessados na relação entre educação e audiovisual, ou seja, educação audiovisual. Eu não sou nem educador e nem cineasta, eu sou um educador cineasta, eu sou um híbrido, tá na moda agora essa palavra híbrido, eu sou um híbrido, eu sou uma nova profissão, a profissão dos educadores audiovisuais. E eu sinto que todo mundo que tenha o interesse em educar as crianças através das telas ou mediada pelas telas ou que assumem a tela como parte da própria construção da identidade da criança, para que a gente consiga educar bem as crianças através das telas, é muito importante que a gente se torne educado audiovisualmente.
E nós somos ainda muito novos com o uso das tecnologias nas nossas próprias vidas como adultos, né? Então, um ponto muito importante é que a gente se eduque audiovisualmente. A autoeducação, ela faz parte desse processo, porque como a gente vai educar as crianças sem sermos educados com o uso da tecnologia em nossas vidas, né? Nas mídias, a gente também conta histórias. Estão vendo esse robô aqui? Esse é o robô de luz de raio laser. Espera aí que já vai começar a história. Tecnologias fazem barulho, né, gente? Era uma vez um robô que nasceu de madeira. Esse robô, ele se sentia muito diferente. Ele se sentia muito diferente porque ele tinha nascido de madeira. Quando ele chegava na escola, todos os robôs eram de metal pesado. Os robôs eram de metal, eram de aço, eram alguns de inox, alguns robôs de ferro. E ele era um robô de madeira. E esse robô de madeira se sentia estranho em sua escola. Todo dia, os outros robôs, e as robôs também, zombavam dele porque ele tinha a pele de pau, de madeira. Essa madeira era uma madeira chamada angelim, mas ele não sabia o valor dessa madeira. Ele se sentia muito, muito diferente, como se não houvesse uma luz para ele seguir a caminhada dele como criança. Esse robô, um dia, estava andando e ele começou a ouvir som de pássaros. Ele ouvia som de pássaros e ele resolveu seguir esse som. Quando ele estava chegando bem perto de um lugar tranquilo, ele viu um violão. E esse violão salvou a vida dele. Ele, tímido, com vergonha das coisas, zombado de todas as formas, porque sua pele era de madeira, resolveu então se expressar através das notas musicais de um violão. O violão salvou sua vida. Assim como mais tarde, uma câmera também o salvou. Despertou nele uma vontade de expressar aquele mundo que ele queria. Então, um dia, tocando violão, ele sentiu uma luz dentro dele muito forte, muito forte. E essa luz era uma luz de raio laser. Minha luz é de raio laser. Minha luz é de
de raio laser, robô de luz, de raio laser, robô de luz, de raio laser. Minha luz é de raio laser. Minha luz é de raio laser. Robô de luz. Minha luz é de raio laser. De raio laser. Minha luz é de raio laser. Verde como a grama, verde como uma estrela, verde como Tiranossauro Rex. Minha luz é de raio laser. Robô de luz. Minha luz é de raio laser. Minha luz é. Eu sou um robô de luz de raio laser e eu vim aqui contar para vocês um pouco mais de quem eu sou e do que eu quero para o mundo. Agora que eu me apresentei, eu tenho uma revelação para vocês. Não é fácil ter nascido na geração Y. Uma das coisas que eu sofro é de excesso de tela. Sim, eu tenho um síndrome de multitasking, ou síndrome de multitarefas. O meu pensamento é como se fosse um navegador de internet com várias abas abertas ao mesmo tempo. E para isso, eu busco o contato com a natureza. Eu faço algumas coisas para não sofrer disso. Eu corro atrás das galinhas. Eu leio bons livros. Eu gosto de plantar também. Eu também medito. Ai, minha perninha. Isso tudo me ajuda a eliminar o excesso de telas. Não é simples viver numa cultura que agora também é digital. É o impacto das telas, vamos lá, o impacto das telas no tempo das infâncias. Esse impacto, ele é um impacto positivo ou ele é um impacto negativo? Depende de como a gente está usando as telas. Não só o celular, mas o computador, o cinema, o tablet, todas as telas. Então, esse impacto positivo ou negativo, ele depende muito da forma a qual nós e as crianças estamos usando as telas, né? Então, esse ponto é muito legal. Vou até pegar aqui minha caneta aqui de raio laser. Esse é um ponto muito interessante da gente pensar, porque essa ideia do impacto, ele vem de um excesso do uso da tecnologia que hoje as infâncias estão tendo. O distanciamento do mundo da natureza faz com que elas compensem isso no mundo da tecnologia. Essa é uma reflexão. O distanciamento do mundo dentro de mim faz com que elas se aproximem mais do mundo da tecnologia. O distanciamento, já que estamos falando em um momento de distanciamento, né? O distanciamento do mundo dos sonhos
e da imaginação faz com que ela se aproxime ao mundo da tecnologia. Então, essa ideia de mundos da infância, a gente tem que olhar para esse ponto, porque a criança não tem só um mundo, ela não vive só no mundo da tecnologia, ela não vive só no mundo da natureza, ela não vive só no mundo dentro dela. Ela vive em vários mundos, ela está descobrindo os mundos nesse momento. Então, o impacto, a gente preza pelo impacto positivo, a gente busca ver o lado bom do uso das tecnologias. Mesmo que a gente tenha, inclusive, que não usá-la, que pode ser algo bom também. O fato de não usar a tecnologia também é um ponto importante. Então, quais telas que a gente busca desenvolver? Quais telas não? Qual perspectiva do uso das telas a gente busca desenvolver? Um lado das telas que sejam amigáveis, para que esse impacto seja positivo e não negativo. E uma tela que é amigável, por que vem essa ideia da tela amigável? Porque existem... Eu tive essa ideia, eu estava no mestrado escrevendo, aí falei, tela amigável, legal essa ideia, tela amigável. Por que tela amigável? Porque você chega num lugar, pet friendly, ou seja, animais de estimação, como é que é? É como se fosse assim, pet friendly. Você chega hoje no lugar, aí você vê lá, pet friendly, ou seja, ali é amigável para os animais de estimação. Você chega num outro lugar, é eco-friendly, ou seja, é ecologicamente amigável, ajuda ali o meio ambiente e tal, e tal. Você chega ali e tal, então você sempre tem essa ideia. Aí eu falei, por que não tem o screen friendly? Né? Ou seja, por que não tem a tela amigável? Esse é o lugar que a gente busca, né? Criar um ambiente amigável para que as crianças, os pais, os professores, ou seja, as crianças e os adultos, possam desenvolver suas habilidades, possam educar, possam ensinar a aprender, possam viver, possam estar naquele lugar por um lado do bem-estar e não do mal-estar. Isso é um grande desafio, porque as telas não são iguais para todas as pessoas, para todas as crianças, para todos os adultos. O acesso à tecnologia hoje, ele é um negócio complexo, ele não é simples. Então, assim, ele não está a favor de todos, ele não está contra todos. Existe um sistema por trás que é econômico, uma desigualdade social absurda, que faz com que o acesso hoje às telas eles sejam desiguais. Então, a gente pode perceber durante a quarentena a dificuldade das classes menos favorecidas em acessar as teleaulas, por exemplo. Né? O paradigma da educação infantil, em que oficialmente não se usaria, por exemplo, no Estado, no governo, o ensino à distância ou as aulas telepresenciais para a educação infantil. Então essa desigualdade é um ponto que a gente tem que sempre refletir sobre a questão das telas, né? Isso para já deixar pontuado aqui que a tela não é igual para todos. Então a gente precisa sempre refletir sobre isso. Bom, vamos lá. Que tempo que a gente está falando das infâncias aqui? Desse impacto das telas? Em qual tempo? O tempo da criança ser criança, né? Esse é um ponto aí bem legal. O tempo de ser criança, ou seja, o tempo da infância, é aquele tempo que todos vocês adultos que estão assistindo aí já viveram. Então não é muito difícil da gente lembrar. É o tempo da brincadeira, o tempo da imaginação, o tempo dessa descoberta da subjetividade. É o tempo, perdendo tempo,
É o tempo ganhando tempo, é o tempo se relacionando com outras crianças, é o tempo do medo, do desafio, é o tempo da descoberta, da invenção, é o tempo que faz parte de uma cultura. A criança tem uma cultura, a cultura das infâncias, ânsias. Por quê? Porque é no plural, as infâncias são múltiplas, não é um tipo de infância, não é um tipo de criança. As identidades, ainda mais com as tecnologias, faz com que a identidade das crianças elas sejam múltiplas e elas mudem a todo momento, elas se transformam a cada momento. Então, o tempo da criança tem a ver com a sua própria cultura. Plim, hein? Plim. É um plim isso. Então, se hoje a gente vive um paradigma entre a falta de acesso à tecnologia para umas crianças, certas crianças negras, de classes menos favorecidas, crianças meninas, né? E tudo isso a gente está falando aí, dessa questão dos grupos, que são grupos que estão em uma outra classificação sem ser a normativa, dentro dessa lógica hegemônica, né? Então, um ponto muito importante para a gente observar diante o tempo da infância é até que ponto que nós adultos que somos nós que inserimos a tecnologia na vida das crianças, não são elas. Então, até que ponto nós adultos somos centrados nos interesses nossos e não dos das crianças. Esse ponto é bem legal de pensar porque vamos falar sobre a ideia de adultocentrismo. Eu já volto para a gente falar sobre isso. Eu gostaria. Deu pau. Vocês estão bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Vocês conseguem me ver focado? O áudio tá bom? Tá tudo tranquilo? Imagino que tá, não sei, vocês não podem me falar, eu tô gravando aqui, mas tudo bem. Eu estou super aberto a transmitir essa mensagem e receber de vocês tudo que vocês estão aí sentindo ou refletindo junto comigo. Bom, vamos falar de uma coisa bem interessante quando se trata do tempo das infâncias. É a ideia de adultocentrismo. Já perceberam que nós adultos somos muito centrados numa lógica de que a criança é aquela que está em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento, desenvolvendo suas habilidades para se tornar um adulto. Criança, o que você vai ser quando crescer? Criança, quem você mais gosta, do papai ou da mamãe? Criança, quem você quer ser? Criança. O adulto está sempre falando no ouvido da criança e sempre projetando a criança para o futuro. Então, quando você pensa criança e busca olhar para ela sendo algo no futuro e não agora, isso se chama adultocentrismo. Isso é uma das formas de se praticar esse centrismo, esse lado egóico do adulto diante da criança. Ele sempre pensa a infância sem voz, sem fala, que ainda está desenvolvendo ou que não consegue articular certos pensamentos, que precisa sempre de ajuda, de que eu preciso fazer tudo para ele, que ele não dá conta e ela não dá conta e tal, e fica essa confusão adultocêntrica. Se discute muito a ideia de tempo de tela. Quanto tempo sua criança? Quanto tempo sua criança? Não, né? Quanto tempo a criança, sua filha, seu aluno, aluna? Quanto tempo essa criança fica na tela? Né? Então se discute muito quanto tempo, onde que ela está. Um ponto bem legal é pensar
qual o ritmo que você utiliza a tela na vida da criança. O ritmo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 10 horas, 11 horas da manhã, entendeu? À noite, antes do jantar, depois do jantar. Como que é o ritmo? Existem centenas de pesquisas que mostram o impacto do uso das telas, por exemplo, para crianças até 5 anos, antes, por exemplo, da alimentação. Se você coloca o celular para ela assistir, mas é para ela distrair, para ela concentrar, para ela conseguir comer, parece que dá certo, né, essa distração, mas isso causa isso traz para a criança uma possibilidade dela não usufruir desse aspecto sensorial do paladar, dessa coisa gostosa de explorar a comida, a forma e tudo. Ela está olhando para uma tela. Então, assim, existem momentos, períodos do dia que não são favoráveis. Antes da criança dormir, você tacar um vídeo nela, entendeu? Então, ou assistir um filme a qual você vai fazer uma reflexão com a criança, um filme super bacana, infantil, né, e tal. E aí você vai assistir com ela. O ideal é você não deixar isso para muito tarde, porque isso vai influenciar no sono da criança. Talvez contar uma história para ela é mais interessante do que assistir um filme antes de dormir. E é todo dia que você permite com que ela use a tela? Qual é o limite que nós colocamos com o uso das telas? O limite ele tem a ver com a possibilidade de gerar um impacto positivo ou negativo. Então, criar um ritmo de telas para as crianças vai além de criar apenas um tempo, meia hora, 1 hora, não. Então, busque criar um ritmo, uma rotina de tela para as crianças. Dia sim, dia não, fim de semana, de acordo também com os projetos e atividades que ela desenvolve. Esse é um ponto. Vamos pensar em ritmo. É um ritmo, é uma coisa, entendeu? Não dá pra só tempo, tudo deu, tal hora, parou, vira aquela confusão, vira aquela guerra com a criança pra ela sair da tela e tal, e ela chorando, mas eu combinei com você, não, é sempre difícil essa relação. Por que a criança gosta tanto da tela? Pergunta pra ela. Eu sempre pergunto para as crianças que são minhas amigas e que a gente participa juntos de oficinas, essas coisas todas. Bom, falei sobre ritmo de tela, eu acho essa percepção bem legal. Também gostaria de trazer essa ideia da consciência de tela, ou seja, para desenvolvermos uma ideia de telas amigáveis, seria muito legal a gente pensar, eu penso em 3 coisas assim, um triângulo. Eu penso ritmo, consciência e compensação de telas. Ou seja, falei sobre ritmo, agora eu vou falar sobre consciência. Consciência no uso das telas é buscar o porquê do uso da tela com a criança e o porquê a criança também gostaria de usar as telas ali para explorar o mundo, para se conhecer, ou para distrair, ou para desestressar. Tem várias funções do porquê a criança tem interesse nas telas. Então, consciência é buscar os porquês e desenvolver um olhar crítico sobre as telas. Então, um olhar crítico é ter consciência de que não é todo conteúdo que pode ser bom para a sua filha, para o seu aluno. Por quê? Porque cada criança é de uma forma. Então, uma forma de ter consciência de tela é a gente virar, né, a gente se tornar educadores audiovisuais, né, no sentido de se tornarmos educados audiovisualmente, com o pensamento, por exemplo, da curadoria, que é assistir o conteúdo antes para passar. Mas eu não tenho tempo para assistir o filme antes de passar para ela. Mas você corre o risco disso dar um grande problema depois.
Porque vai que você coloca um conteúdo ali que dá uma treta depois, que não está adequado, ou para aquela criança ou para a própria faixa etária dela. Então, se você não tem tempo para ver um conteúdo antes, então quer dizer que você não tem tempo para educar as crianças com as telas. O que você tem tempo para educar as crianças? O que nós temos tempo para educar as crianças? Então a gente tem que refletir sobre isso. Uma consciência de tela é muito importante. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é sobre a compensação de tela. O que seria isso? Se você tem um ritmo e uma consciência de tela, a compensação de tela seria aquele momento fora da tela, que você compensaria o tempo que você está na tela, assistindo, por exemplo, um desenho sobre uma horta. E você vai e cria uma extensão dessa narrativa, uma expansão daquilo que você estava assistindo com a criança, ou que a criança estava assistindo, para você colocar isso, vivenciar isso no mundo real. Por exemplo, viu um filme sobre uma horta? Vamos fazer uma hortinha? Vamos ali praticar aquilo, vamos criar um mundo imaginário em cima daquela prática ali, compensando esse tempo de tela. Seria muito bacana se você tivesse condições de experimentar essa ideia. Porque quando você relaciona o conteúdo audiovisual com uma experiência prática, aquilo deixa de ser uma distração ou um entretenimento apenas para a criança e passa a ser uma experiência de aprendizagem. Então fica essa dica aí, que eu acho muito bacana. Inclusive eu vou compartilhar com vocês um filminho que eu fiz com duas grandes amigas minhas, queridas, amadas amigas, Maia e Luna. Elas têm 5 anos e a gente uma vez brincou de fazer filme, porque criança não faz filme, criança brinca de fazer filme. Então a gente fez esse filme chamado A Menina Robô. Tem tudo a ver com essa ideia dos robôs, né? E das crianças que vivem num mundo tecnológico. Mas um robô que não é homem, não é o robô, é a menina robô, e ela é uma robô que vive em meio à natureza. Luz, câmera, ação! Era uma vez um robô que ficava muito distraído e nunca tinha certeza de tudo. A menina robô que gostava muito de brincar com dinossauros e hipopótamos. A menina robô gostava muito de comer bananas verdes. E depois que ela jogava casca, gostava de jogar na compostagem. Ela gostava muito de andar de trenzinho. A menina robô ia usar seus superpoderes para proteger o Rio das Pedras. Pedia pro Deus uma coisa pro mundo ser melhor. Pedia que todas as pessoas se gostassem. Essa narrativa foi construída e também narrada e encenada pelas próprias crianças, onde eu apenas mediei esse processo. Então, não só ver filmes com as crianças, mas fazer filmes com elas, né? Colocando elas como as protagonistas da narrativa e da construção da história, é uma oportunidade muito bacana para a gente testar. Eu gostaria de convidar vocês para praticarem a educação audiovisual em casa. Acessem www.oquequeremosparomundo.com.br e lá tem um inventário de brincadeiras audiovisuais. Vocês vão ver no site, tem várias dicas de exercícios, de práticas, de brincadeiras que vocês podem fazer com as crianças. Queria finalizar a nossa videoaula com alguns plins que a gente teve. Plim! O primeiro foi: precisamos tomar cuidado com a forma adultocêntrica a qual a gente educa as crianças através das telas.
das telas. A gente precisa tomar cuidado com a forma, às vezes adultocêntrica, a qual a gente educa as crianças nas telas, tá? Segundo Plim, vamos criar ritmos de telas para as crianças. Terceiro Plim, vamos ter consciência do uso das telas com as crianças. Quarto Plim e último, vamos realizar uma compensação de tela para que o tempo das infâncias não seja perdido nas telas. Para finalizar, gente, eu vou cantar para vocês um mantra que eu inventei, que é o mantra dos educadores e das educadoras audiovisuais. Tucu tucu tac, ticu tucu tucu tac, ticu tucu tucu tac, ticu tucu tucu tac, ticu tucu tac, ticu tucu tucu tac, ticu tucu tucu tac, ticu tucu tucu tac, ticu 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 respire, observe, escute, construa, converse, celebre. Respire, observe, escute, filme, assista, celebre. Muito obrigado. Fiquem bem nas telas. Obrigada a você que nos assistiu. O Circuito em Casa segue com muitas atrações e esse vídeo aqui vai permanecer disponível nos canais do Circuito Municipal de Cultura e no YouTube da Fundação Municipal de Cultura, para você que quer assistir novamente ou de repente indicar para um amigo ou uma amiga que ainda não assistiu. A programação completa poderá ser encontrada nas redes sociais e no site oficial. Anota aí, www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Fique ligado. E se puderem, sempre que puderem, fiquem em casa.